Boa noite, alunos. Nós vamos fazer uma revisão aí de plano cartesiano, de coordenadas, de quadrantes, distância entre dois pontos e ponto médio, porque isso tudo é conteúdo da nossa prova da semana que vem, ok? Então, para começar, eu coloquei aqui um plano cartesiano. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho y na vertical e aqui na horizontal eu tenho x. São dois eixos. O x, eu chamo ele de abscissa. O eixo de y, eu chamo ele de ordenada. Então, quando eu me referir à abscissa, estarei falando do valor de x. Quando eu disser ordenada, estarei falando de y. Zero é o ponto de encontro. À direita de zero no eixo de x vem os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. No mesmo eixo de x à esquerda de zero vem os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Você deve construir esse plano cartesiano usando a régua, né? A distância entre cada ponto tem que ser a mesma. Senão, quando você colocar aí as coordenadas, pode ficar distorcido, né? Agora, no eixo de y, que é o eixo da ordenada, acima de zero eu tenho 1 positivo, 2, 3, 4, infinito. Abaixo de zero eu tenho os negativos. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo, e isso tudo é infinito. Tanto o x quanto o y é infinito. Ok? Então, coordenadas de um ponto são os valores de x e y. O x é a abscissa do ponto e o y é ordenada. Toda vez que nós formos colocar qualquer ponto, qualquer informação no plano cartesiano, nós partimos sempre do valor de x. Então aqui eu tenho o ponto A, 2 e 3. Isso quer dizer que o x é 2 e o y é 3. Para eu fazer a representação disso, ó, eu vou pegar aqui a régua e vou traçar. Eu vou sair do x2 e vou até o y3. Ok? Aí vocês vão ver como que fica representado as coordenadas aí no plano cartesiano. Então, ó, o x2 está aqui, o y3 está aqui em cima. Ó. E o pontilhado não é linha cheia, coordenada é sempre pontilhado. Olha lá, chegou na altura do 3, aí eu pego o 3 e faço o encontro. Aqui é o ponto A. Ponto B, x é menos 4, y é 2. O menos 4 do x está aqui à esquerda do zero e o 2 de y está aqui acima do zero. Então, ó, de menos 4 eu vou subir 2 pontos até chegar na altura do 2 do y. E aí eu vou fazer pontilhado até chegar, e aqui eu tenho o ponto B. Ponto C, menos 2, menos 4. O x é menos 2 e o y é menos 4. Então eu vou sair do x menos 2, tá aqui à esquerda de zero, e vou até o y menos 4, tá aqui embaixo o 4 negativo. Ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, vai parar aqui, ó. Eu fiz de 1 em 1, tá? Então, usando o 1 centímetro da régua, eu vou conseguir traçar tranquilo. É também um valor que eu sugiro a vocês. Fazer de 1 em 1 centímetro que fica tranquilo a representação. Aqui é o ponto C. Ponto D, 1 e menos 3. O x é 1 e o y é menos 3. 1 do x está aqui à direita de zero. Menos 3 do y está abaixo de zero. Então, eu vou sair aqui do 1 e vou até o menos 3. 1, 2, 3. Aqui. E aqui eu tenho todas as coordenadas dos pontos A, B, C e D traçado. Aqui é o ponto D. Ok? Lembrando, x é abscissa, y é ordenada. Eu sempre represento a partir do x primeiro. Agora, quadrantes. Quadrantes são as regiões no plano cartesiano. Nesse plano cartesiano aqui, eu tenho algumas regiões nele, que dá bem para vocês observarem. Porque quadrante vem de 4.
Então, aqui, ó, primeiro quadrante. À esquerda, segundo quadrante. Abaixo, terceiro quadrante. À direita, também abaixo, quarto quadrante. Bom, para facilitar, é o seguinte, tem os sinais. Aqui no primeiro quadrante, o x é positivo e o y também é. Olha aqui o ponto A, ó, 2 e 3. O x é 2 positivo e o y também é 3 positivo. No primeiro quadrante, os sinais têm que ser positivo e positivo. Segundo quadrante, fica aqui à esquerda, ó. Ele é menos para o x, mas o y é positivo. Veja o ponto B, ó. Menos 4 do x e 2 do y. Então, para estar no segundo quadrante, o ponto tem que ter esses sinais. Menos no x, mais no y. Terceiro quadrante, eu tenho o ponto C aqui, ó. O x do terceiro quadrante é negativo, o y do terceiro quadrante também é negativo. Então, os sinais para dar terceiro quadrante tem que ser negativo, negativo. E aí, quarto quadrante. O x no quarto quadrante é positivo e o y é negativo. Está aqui o ponto D, ó. 1 é o x positivo, menos 3 é o y. Então, para estar no quarto quadrante, o x tem que ser positivo e o y negativo. Ok? Então, vão se orientando aí. A abscissa é x, a ordenada é y. Os quadrantes, primeiro quadrante mais e mais, segundo quadrante menos e mais, terceiro quadrante menos e menos e quarto quadrante mais e menos. Sempre ler o ponto a partir do x. Ponto A, 2 e 3. Ponto C, menos 2, menos 4. Ponto D, 1 e menos 3. Ok? Nós vimos também, no estudo do plano cartesiano, o cálculo da distância entre dois pontos. Nós temos 3 casos para demonstrar. O primeiro caso, quando o y de A e B são iguais. Aqui eu tenho o ponto A, 4 e menos 2, o ponto B, 6 e menos 2. Y de A e y de B são iguais. Então, eu vou usar que a distância do ponto A até o ponto B, eu tenho que trabalhar as coordenadas do x, porque eles são diferentes. Eu vou fazer x de B menos x de A. Sempre o segundo ponto menos o primeiro. Ok? Por que isso? Porque quando os números são iguais, nós cancelamos eles. Aí só vai sobrar, como cancelou o y, vai sobrar apenas x. Então, aqui a distância de A até B é igual a 6, que é o x de B, menos 4, que é o x de A. Distância de A até B, 2. Lembrando, distância, gente, sempre é positiva, porque é comprimento, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui um plano cartesiano, para a gente mostrar isso aí que nós fizemos. Vamos traçar aqui o eixo de y, vai até menos 2, e o eixo de x vai até 6. Isso aqui não vai dar para fazer de 1 em 1, não. Eu vou ter que fazer menos. O espaço que eu tenho aqui não cabe. Então, ponto A, 4 e menos 2. Eu vou colocar o 4 do x aqui, menos 2 do y aqui. Então, eu vou sair... Isso aqui é um esboço do plano cartesiano, tá? O esboço eu não preciso colocar a sequência numérica toda. Eu preciso colocar pontos de referência. Então, aqui é o ponto A. O ponto B, ele está dizendo 6 e menos 2. Se o 4 é aqui, o 6 é mais ou menos aqui, ó. Então, o x é 6 e o y é menos 2. Aí vocês observam, ó, que a coordenada y de A e de B ficaram no mesmo lugar. Então, a distância que eu estou calculando vai ser apenas essa aqui, ó. Essa reta entre A e B. Então, 6 menos 4, 2. O segundo caso é quando o x de A e B são iguais. Então, aqui eu tenho o ponto A, 3 e 2, e o ponto B,
3 e menos 5. Dessa vez, x de A é 3, x de B é 3. São iguais, então eu não preciso usar isso aqui. Eu só uso o y desses pontos. Diferente do anterior, né? Distância de A até B. Eu vou fazer YB menos YA. Distância de A até B é igual YB menos 5 menos YA, que é 2. Distância de A até B vai ser igual. Menos 5 menos 2, some e conserva o sinal. Menos 7. Ah, professor, você disse que distância não é negativa. Não mesmo. Distância alguma é negativa. Então, você troca o sinal de menos 7 para 7. Porque distância é sempre positiva. Ok? Bom, então esse é o primeiro caso, onde o y é igual. Se for igual, vai lá, cancela o y, trabalha só com x. O segundo caso de distância, o x é igual. Vai lá, cancela o x e trabalha a diferença de yb com ya. Agora, tem o terceiro caso da distância. Esse terceiro caso é quando o x e o y dos pontos são diferentes. Eu vou construir o plano cartesiano desses pontos aqui, para a gente ter uma noção de como que fica isso no plano cartesiano. Ó. Esse aqui eu fiz um pouquinho maior, vai caber todos os valores que eu colocar. 1 e 7, 5 e 4. Então, até o 7. Vamos ver se dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, também eu vou ter que fazer diferente. Vou fazer só... Não vou fazer milimétrica, não. Vou só colocar o que eu preciso. O ponto A, de 1 até 7. Então, 1 de x, 7 do y. Gente, isso aqui é esboço, tá? Não precisa ser fiel às medidas, mas tem que ser um esboço razoável, né? Então, ó, eu liguei o 1 do x ao 7 do y. Agora, o ponto B é 5 e 4. O x é 5, vou colocar o 5 mais para frente. E 4 no y. Como o 7 está lá em cima, o 4 vai estar mais ou menos aqui. Então, vamos ver. Aí eu vou subir, pontilhado, tá? E quando eu faço esse tipo de representação no plano cartesiano, tem que ser pontilhado. E aqui é o ponto B. Então, a distância que eu estou querendo, ó, é de A até B. E aí, vocês viram o triângulo. Deu a aparência de formar um triângulo. Esse aqui é o triângulo retângulo que a gente faz. Porque aqui tem um ângulo reto, ó. Baseado nessa informação, que é um triângulo retângulo, nós aplicamos essa equação. xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, isso tudo dentro da raiz. Porque essa fórmula aqui nada mais é que o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas sem rodeios, vamos lá aplicar a fórmula, né? X de A, 1, y de A, 7. X de B, 5, y de B, 4. Aplicando isso na fórmula da distância, ó, distância de A até B. Eu vou fazer o parêntese, xb, 5, menos xa, 1, ao quadrado. Mais yb, 4, menos ya, 7, ao quadrado. E isso tudo dentro da raiz. Distância de A até B é igual. 5 menos 1 vai dar 4, vai ficar ao quadrado. Mais 4 menos 7 vai dar menos 3, vai ficar ao quadrado também. Agora é só resolver as potências. Vamos ver como é que fica. 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado dá 9. Vocês viram que o negativo desapareceu? Todo número elevado a expoente par, a resposta dele é positiva. Então, a distância de A até B é raiz quadrada de 16 mais 9, o que vai dar 25. Distância de A até B. Nesse caso, raiz de 25 é um valor exato, é um valor inteiro. Raiz de 25, 5. Então, a distância aqui do ponto A até o ponto B é 5 unidades de comprimento. Ok? Essa é a fórmula mais longa e se usa quando o x e o y de A e B são diferentes.
Se essa resposta aqui fosse raiz de 40, raiz de 35, você não precisaria resolver, poderia deixar na raiz. Vamos para mais um passo, ponto médio. Bom, ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio. Eu vou fazer aqui o plano cartesiano, menos 3 e 5, 9 e 2. Vamos fazer um plano cartesiano maior, tá? Para dar certo aqui com o que a gente precisa. Vou aumentar aqui o y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Só preciso até 9. Aqui é o 0. E vamos descer no y. Não vou precisar de nenhum y negativo, mas eu vou colocar aqui alguns. Só para a gente saber. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No ponto 0, né? Vamos para a direita e vamos para a esquerda. Eu não tenho, tem um x negativo. Um, 2, 3. Menos 3 é o x. O outro x é positivo, é 9. Vamos ver se vai dar para fazer, vai. Então, ó, vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, aqui é o 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não precisava disso tudo. Então, ponto A, menos 3 e 5. Então, vou sair daqui do x menos 3 e vou até o mais 5. Vai estar nessa altura aqui. Como é cada um 1 centímetro, né? Então, vai dar 5 centímetros acima. Aqui é o ponto A. O ponto B, 9 de x e 2 de y. O x está aqui no 9 e vai subir 2 unidades. Então, 9 e 2. Vamos traçar. Pontilhado, não vamos esquecer disso. E aqui é o ponto B. Bom, gente, o que a gente está calculando é ponto médio. Eu vou mostrar aqui, eu vou traçar a reta que vai de A até B. Nós vamos calcular o ponto médio e eu vou mostrar aqui na reta onde que vai estar o ponto médio. O ponto médio é um ponto que vai estar exatamente no meio dessa distância. Vamos lá para a equação. Ponto médio é xa mais xb dividido por 2. E depois tem que ponto médio é ya mais yb dividido por 2. Cuidado com isso, né? Vamos substituir os valores? Ponto médio será x de A menos 3, x de B, 9. Soma e divide por 2. Menos 3 mais 9, subtrai e dá o sinal do maior, vai dar 6 e positivo. 6 dividido por 2, 3, que também é positivo. Olha o YA mais o YB. Ó. YA, 5. YB, 2. 5 mais 2, 7, dividido por 2. Esse valor vai dar um número decimal, 3,5. Você não representa isso. O ponto médio, você coloca número inteiro ou número fracionário. Se você colocar um ponto médio assim, ó, qualquer uma coordenada, 7 dividido por 2 dá 3,5. Olha que loucura essa escrita. 3,3,5. A gente acha que é 3 valores. No entanto, não é. O segundo valor aqui é um número decimal. Então, essa maneira de representar coordenadas a gente não faz. Foi lá, dividiu, deu o número decimal, você não faz nada, deixa na fração. Aqui está dizendo que o ponto médio tem x3 e y 7 meios. Então, vamos achar o x3 aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui é o x. 7 meios na régua. Aí você vai precisar dividir para você saber a posição. Na coordenada você deixa a fração. No plano cartesiano você tem que saber onde que fica. 7 meios vai dar 3,5. Então vai estar aqui entre o 3 e o 4. É o 3,5 que a gente diz, né? Então eu vou sair daqui do x3 e vou até lá no 3,5. E
E vocês vão ver que esse ponto médio ele vai estar posicionado exatamente no meio da distância desse ponto, A e B. Olha aí que perfeição. Isso que é ponto médio, ó. Ponto médio. Ele está exatamente no meio. Se você contar para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Se você contar do 3 para o 9, vai dar 6 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o meio, é a metade. O ponto médio quer dizer metade. Exatamente ao meio. Ok? E esse era o último conteúdo que nós trabalhamos, ponto médio. Espero que vocês façam bom proveito dessa aula. Até a próxima.